Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Uma outra pergunta que se faz: caso haja uma condenação de alguns dos integrantes, alguns dos acusados, chamado caso Mensalão, a maioria deles do PT, em que medida isso pode impactar e fragilizar, digamos, o governo no Congresso ou até mesmo junto à opinião pública? O senhor acha que a presidente Dilma, no caso, se fragiliza ou não com isso? Ou essa questão pode fragilizar de alguma maneira mais o ex-presidente Lula, com quem a maioria dos acusados tinha relações mais próximas? Tenho uma opinião sobre isso, sim. Eu acho que o fragilizado já está fora. É o presidente Lula. Mas ele tem toda uma técnica pessoal de comunicar que nisso as coisas não colam nele. Mas o PT vai se fragilizar porque esse processo está ocorrendo justamente no momento em que inicia o debate eleitoral. É claro que isso vai ter uma repercussão nas urnas, sim. Se for para um lado, terá; se for para o outro, terá também. Eu quero dizer o seguinte: quer dizer, se as expectativas de condenação ocorrerem, terá um impacto. Se não ocorrerem, terá impacto também. É o meu ponto de vista. Deputado Pisciani, o senhor acha também que quem vai se desidratar politicamente vai ser o presidente Lula, caso haja uma condenação maciça daqueles acusados do Mensalão? Ou o senhor acha que pode chegar de alguma maneira esse desgaste à presidente Dilma? Olha, eu acho que em havendo desgaste, o desgaste será do ex-presidente Lula, uma vez que os fatos ocorreram durante o governo dele. Como convicção pessoal, eu creio que haverão condenados. Quantos e quais serão, a gente não sabe. Mas que haverão condenados, isso haverão. A presidente Dilma, os fatos foram bem anteriores ao governo dela. Né? Aliás, foram do primeiro governo Lula. No segundo governo Lula já não se houve notícias de procedimentos similares ao Mensalão. Por isso que eu disse, o Mensalão já foi, em outros momentos, julgado politicamente. Eu acrescentaria nessa mesma linha, ele será julgado juridicamente. Que a presidente Dilma, ela, de certo modo, com todos aqueles episódios de afastar ministros por denúncias de corrupção ou indícios de corrupção, ela, de certo modo, se blindou também um pouco dessas coisas. Ela está afastada desse assunto. No meu entendimento, ela se ficou blindada, um pouco mais blindada. Vocês acham que, do ponto de vista político, a ocorrência do julgamento no momento eleitoral e também no momento em que a situação econômica do mundo e, por que não dizer, do país, também não é das melhores? Quer dizer, essa combinação de três fatores, houve aí o registro essa semana da queda da produção industrial, ou seja, há alguns indicadores que mostram que a economia já não vai tão bem. Isso no momento de eleição e associado ao julgamento do Mensalão, ou seja, essa turbulência, que tipo de impacto na vida da nação pode ter, deputado Pisciani? Essa turbulência, ela é ruim. A gente sabe que a questão... muito do sucesso do governo Lula se deveu a um bom momento econômico. A vida ia bem. Como continua, apesar da crise mundial, o Brasil está passando bem. Até aqui está indo bem. A gente precisa saber como vai seguir daqui para frente. A gente torce para que consiga, inclusive, melhorar, né? A indústria reaja, os empregos possam continuar sendo gerado. Mas, de fato, a turbulência no cenário político, ainda mais com a proximidade de uma eleição, sempre pode ajudar a agravar outros fatores, a economia e outros. Qual é a sua expectativa, deputado Haroldo? A minha expectativa não é muito otimista, não. Eu acho que nós estamos já vivendo uma crise. Ela foi retardada devido a medidas de incentivo ao consumo, etc., cujos efeitos, essas mesmas medidas que são sendo tomadas hoje, não alcançam mais. Nós tivemos nos últimos tempos um crescimento da classe média, aumentou o poder aquisitivo, aumentou então o consumo de modo geral e alimentou a indústria. Mas o preço que foi pago através de créditos consignados, de facilidade de crediários, empréstimos, etc., foi o endividamento das famílias. As famílias hoje não têm mais nenhuma gordura, pelo contrário, estão endividadas e
e a inadimplência aumenta, nessas dívidas aumenta a cada dia. Então, nós não temos hoje, com essas medidas, você vê que a presidente tem adotado medidas para tentar reaquecer justamente o consumo, dar incentivo para a indústria. Você está querendo dizer que não dá mais, diferentemente de 2008, quando o presidente Lula foi para a televisão e conclamou a população a consumir mais, a marolinha, deu certo, a marolinha não é marolinha não, ela foi uma marola pequena, mas sim, mas naquele momento deu certo, porque houve um consumo crescente, claro. Havia gordura. Houve um consumo, o crédito consignado fomentou o consumo, ou seja, conseguimos superar a crise. Mas agora, talvez o consumo não seja mais a saída para a crise, né? Com certeza não é. Não é, preciso voltar a produzir. Preciso o país, a indústria volte a crescer, volte a produzir, seja competitiva, para que também as exportações brasileiras possam ficar não só presas apenas na questão do agronegócio. Hoje, o Brasil passou o ano passado carregado pelo agronegócio, que sustentou sozinho, praticamente sozinho, a balança comercial do país. Mas não é possível, a indústria precisa crescer em outros setores. E os instrumentos se tornam cada vez mais escassos. Por quê? O resto do mundo segue na mesma balada, descendo a ladeira. Nós estamos vendo na semana passada, todos os indicadores, exceto a China, que está mais ou menos equilibrada, na zona do euro está caindo, a produção industrial caindo, gerando desemprego enorme. O desemprego é assustador na Espanha, por exemplo, para não citar aí Grécia, e já entrando na Itália. A economia americana a economia americana não conseguiu ainda encontrar. E o próprio crescimento da China não é tão vigoroso como se mostrava tempos atrás. Países asiáticos, a Índia, por exemplo. Me parece que a economia brasileira está muito atrelada à China, porque a commodities, na realidade o Brasil é um grande exportador de commodities, e na medida que a economia chinesa cai, tem um impacto direto na economia brasileira. Mas vamos falar de uma outra questão, agora de uma questão política. Alguns partidos da base aliada começam, nesse momento, a emitir sinais de que estão buscando novos rumos para essas agremiações no futuro. Exemplo, o PSB. O PSB em Recife já não faz mais aliança com o PT, buscou um outro caminho. O governador Eduardo Campos lançou um candidato próprio à prefeitura do Recife. Em Belo Horizonte, o candidato do PSB, Márcio Lacerda, dispensou a aliança com o PT, supostamente por sugestão do ex-governador Aécio, que aconselhou a não mais firmar essa aliança, ou seja, o PT lançou candidatura própria também em Belo Horizonte, ou seja, alguns partidos da base começam a se confrontar nesse momento. Esse confronto pode, de alguma maneira, fracionar, fragilizar a base do governo no Congresso? Eu vou fazer um intervalo e eu queria que vocês respondessem após o comercial da CNT. Voltamos já já.